Vamos falar um pouquinho sobre bruxismo e odontopediatria? Nós já sabemos que o bruxismo ele tem origem no sistema nervoso central e não periférica. Ou seja, a origem da causa do bruxismo não é na boca, não são os dentes. Porém, o odontopediatra ele pode e deve fazer uma averiguação sobre esse transtorno na criança. Por quê? Uma das causas mais relacionadas ao bruxismo são desordens respiratórias do sono. Aquelas crianças que têm uma tendência de dormir com a boca aberta, com a língua rebaixada, que tendem a respirar pela boca, podem ter no bruxismo um mecanismo de defesa. Como assim? Um mecanismo protetor. Todas as pessoas que rangem os dentes, existe uma tendência de liberar as vias aéreas para que o processo respiratório aconteça de uma maneira mais satisfatória para o organismo. Então, ao ranger os dentes, a protrusão da mandíbula libera as vias aéreas e com isso o ar flui melhor. Dessa forma, se a criança está com episódios de bruxismo e apresenta alguns sinais e sintomas como ela ronca, ela baba, além de ranger os dentes, os pais observam que também tem a presença de respiração bucal. Como é que a odontopediatria pode e deve ajudar? Então vamos lá. Sendo um problema respiratório, e muitas vezes o problema respiratório pode ser de postura de língua, aquela língua rebaixada. Como assim? Vamos supor, aquela mãe que por qualquer motivo não tenha conseguido amamentar o seu filho satisfatoriamente e tenha tido necessidade de introduzir um bico artificial ou mesmo por opção, chupeta, mamadeira, ou aquela criança ainda que tem o hábito de sucção digital. Isso pode determinar na criança um hábito postural inadequado de língua, porque somente no mamilo do seio materno é que a criança vai posicionar corretamente toda a musculatura bucal, principalmente a língua, que deve ir por baixo do mamilo, fazendo aqueles movimentos peristálticos, comprimindo o mamilo contra o palato e com isso jorrando o leite de dentro do seio materno para a parte posterior da boca do bebê. Nos bicos artificiais, isso vai acontecer de maneira completamente alterada. A língua do bebê, ela não vai se anteriorizar. E é exatamente essa anteriorização da língua e os movimentos peristálticos que vão fazer com que haja um correto crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático. Com o uso de bicos, o rebaixamento e até mesmo a posteriorização da língua podem levar ao hábito dessa língua não descansar mais no palato, que é a posição correta de repouso da língua. Ela é elevada com a ponta da língua encostada na região posterior, na papila entre os incisivos, na região posterior. Com isso, mesmo que use um bico que é considerado fisiológico ou ortodôntico, os bicos artificiais, eles não têm a flexibilidade que o mamilo tem. Então, a língua ela vai ficar rebaixada e o bebê ele pode acostumar-se com essa posição de não elevar mais a língua. Como é que pode advir problemas respiratórios disso? Respiração bucal. Então a respiração bucal faz com que o ar entre no nosso organismo, no caso no corpo do bebê, sem ser devidamente aquecido, filtrado e umedecido. Quem é que tem esse papel? O nariz. Somente o nariz tem essa função. Porém, nessas situações, o bebê, a criança, começa a respirar pela boca e a entrada do ar vai acontecer de uma maneira totalmente inadequada, sem ser filtrada, com todas as impurezas. E nisso começam a haver aqueles problemas todos de alergias, né? Porque nós temos órgãos de defesa como a amígdala e adenoide que vão então tentar combater aqueles micro-organismos que estão entrando pela boca do bebê. E com isso o processo respiratório pode ir se agravando, a dificuldade respiratória pode se agravando e a criança então pode estabelecer o hábito de respirar pela boca. Esse hábito de respirar pela boca prejudica muito o desenvolvimento completo da criança, porque existe uma redução muito importante, muito significativa na oxigenação do cérebro, na oxigenação do corpo como um todo. E com isso,
Como consequência, pode haver então sim o início de episódios de bruxismo, na busca de tentar levar a uma melhor performance respiratória durante o sono. Existe alguma comprovação científica disso? Até o momento não. Porém, o que se observa é que as crianças que passam por um tratamento com otorrinolaringologistas e melhoram a performance respiratória, acabam melhorando, diminuindo sim os episódios de bruxismo. Existe essa tendência. E a odontologia miofuncional também tem observado isso durante o tratamento da criança. Quando a criança ela passa por um tratamento odontológico miofuncional e ela reaprende a postura correta de língua e, consequentemente, reaprende a respirar pelo nariz, também existe uma relação com a diminuição dos episódios de bruxismo. Além disso, existem algumas crianças que sofrem traumatismos, fraturas dentárias pela força do ranger dos dentes durante o sono e acabam precisando ou fazer um tratamento endodôntico ou até mesmo serem submetidas a uma extração precoce de dentes. Por quê? Porque aquele bruxismo não foi devidamente abordado na infância. Então, é muito importante que os dentes das crianças passem por uma avaliação não somente de forma, mas toda a cavidade bucal em relação à função. E se os pais ou responsáveis daquela criança relatarem que existem episódios de bruxismos acontecendo durante o sono, que o odontopediatra possa sim estabelecer estratégias não somente para melhorar problemas respiratórios, de postura de língua principalmente, mas também para proteger aqueles dentes de fraturas dentárias e todos os transtornos que isso pode acarretar. Então é isso. Espero ter contribuído um pouquinho no entendimento de como o bruxismo e a odontopediatria estão intimamente relacionados.